Olá, vamos ao Evangelho de hoje? Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, nossas mentes, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso Mestre e amigo, a Mãe Maria de Nazaré, ao nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores e pedir por esta semana que se inicia, que nós possamos ser amparados, inspirados, guiados e instruídos no caminho do bem, que nós possamos cumprir nossas tarefas com o dever que carregamos de fazer o melhor que pudermos. Que possamos aprender, que possamos nos divertir, que possamos estar com aqueles que amamos, que possamos nos desenvolver e assim, Pai, estar cada vez mais conectados contigo. Permaneçam conosco, agora e para todo sempre, que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir uma passagem bem bonita para nossa segunda-feira. Todas as passagens são bonitas. Capítulo 12. Amem os seus inimigos. Caiu bem o inicinho aqui. Pagar o mal com o bem. Item 1. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês, amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que estarão fazendo mais que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, eu digo a vocês que, se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e os fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Isto está em Mateus, no capítulo 5, versículos 5 a 20, 43 a 47. Que bela forma de começarmos a semana! O que essa passagem nos traz, esse trechinho nos traz? Que antes de Jesus, com toda aquela rusticidade que existia, né, homens embrutecidos ainda, as leis instigavam a sobrevivência. Era isso, então era sobreviver em primeiro lugar. Jesus não veio aleatoriamente, casualmente em qualquer momento. Ele veio quando entendeu que mesmo de forma muito precária a palavra dele já estava pronta para ser plantada. Então ele tinha que trazer um avanço na lei de Deus, não mudar, avançar. Então ele vai dizer, vocês aprenderam até aqui que precisavam sobreviver, mas a partir de agora eu digo para vocês que a verdade mesmo é que vocês têm que amar os inimigos. Não somente, não odiá-los, né? Então, assim, o que nós podemos aplicar para nós? Nós temos, claro, obviamente, que nos defendermos, né? Existe uma outra passagem muito interessante que fala, né, deixar os maus para o lado de fora da porta. Mas aqui, nós temos que nos defendermos. Não é sermos ingênuos, não é disso que se trata. Isso iria contra a lei também. Mas nos defendermos de forma
nada, né? A gente se defende, se afasta quando sabe que está sendo caluniado, que vai ser prejudicado, se afasta, mas não odeia. Odiar não é necessário. Inclusive, se nós conseguirmos dar este passo de não odiar, já está ótimo. Mas Jesus aqui nos convida a dar um passo além, ainda amar. Então a gente faz assim, numa situação em que a gente está sendo atacado, prejudicado, caluniado, a gente se afasta para manter a nossa segurança, da nossa família, do nosso bem-estar, né? A gente se afasta sem odiar, sem brigar, e nas nossas orações a gente pede. Quanto mais a pessoa nos odeia, mais a gente pede, mais a gente ama. Sem julgar, entrega para Deus, pede. Deus, olha por mim, olha por esse irmão, olha por essa situação. Entrega. É isso. Ah, mas e que recompensa eu vou ter nisso? Eu não posso me vingar porque eu quero mesmo que aquela pessoa pague pelo que ela fez, né? Em casos bem mais complicados de crimes, né? Que a vingança nos salta no coração, que a gente vê que às vezes a justiça dos homens não consegue se cumprir. Nesses casos ainda mais difícil, mas aí a gente pede por esse irmão, ora por esse irmão e espera, porque aí, como Jesus nos ensinou que a nossa recompensa está nos céus, né? Não céu, um espaço físico, a gente já sabe que os céus que fala aqui é o plano espiritual, são as próximas que virão depois deste corpo. Então lá nós teremos as nossas recompensas, as nossas respostas. Se a gente quiser a nossa resposta aqui, que mérito teremos lá? Porque a gente vai fazer justiça com as próprias mãos, vai se vingar, vai caluniar, vai atacar, a gente vai até se sentir bem aqui. Mas vai chegar a hora que a gente vai ter que colher esse plantio e sabemos que não será muito bom. Enfim, e fala aqui também, né, de saudar os seus inimigos, porque se a gente gostar só de quem gosta da gente, o que a gente está fazendo demais? Nada. Jesus nos convida para dar um passo a mais. Se a gente ainda não consegue, vamos pelo menos refletir sobre isso. Vamos aceitar como uma verdade, porque foi Jesus que nos disse. Se a gente ainda não está pronto, tudo bem, mas vamos aceitar como uma verdade e aos poucos a gente vai desenvolvendo de sermos assim, de tentarmos ser assim melhores, amar quem não nos ama, pedir por quem não quer o nosso bem. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Vamos ver o que temos hoje. Intervenção dos espíritos no mundo material. Que interessante. Pergunta 483. Aí Kardec vai perguntar para os espíritos: qual a causa da insensibilidade física que se observa em algumas pessoas que sofrem convulsão e em certos indivíduos submetidos a torturas cruéis? Bom, aqui eles vêm falando da intervenção dos espíritos no plano material. Vem falando assim, se eles podem intervir, por exemplo, em a gente sentir dores. É disso que se trata. Vamos ver o que responderam os espíritos. Em algumas pessoas, a insensibilidade no corpo físico tem como causa exclusiva um efeito magnético que atua sobre o sistema nervoso, assim como também atuam certas substâncias, por exemplo, analgésicos, anestésicos. Em outras, a excitação do pensamento faz diminuir a sensibilidade. Nessas pessoas, a vida parece retirar-se do corpo para se concentrar no espírito. Quando o espírito está muito preocupado com alguma coisa, o corpo físico não sente, não vê e também não ouve nada. Aqui está falando que existem momentos onde o espírito está super envolvido numa situação, ele pode não sentir dores, né? Não ver uma situação
É disso que se trata. A gente vê às vezes mães, né, vê que conseguem levantar pesos sobre-humanos, ou as pessoas comentam na hora eu não senti a dor, senti depois, né? É disso que vem falando aqui. Enfim, quem quiser ler, segunda parte do capítulo 9, então, sobre a intervenção dos espíritos no mundo material. Super interessante. O livro dos espíritos é riquíssimo. Vamos encerrar? Quem quiser pegar sua água para fluidificar, fique à vontade. Então, Pai, te agradecemos por mais esta semana que se inicia, mais este dia, mais esta oportunidade bendita que temos. Gratidão pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, por esta existência, por termos aberto os olhos, pelos nossos amigos, pelas nossas tarefas, por esta espiritualidade amiga que está sempre conosco a nos inspirar. Gratidão pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos espíritos protetores. Gratidão, Pai, pelo nosso mestre, pela nossa Mãe Maria de Nazaré, por tudo, por este planeta maravilhoso que criaste para nós. Fica conosco, Pai, toda a pleiade de espíritos de luz, agora e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.